Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula inicial de Inventory Logic. E hoje nós vamos falar sobre o que é o Inventory Logic. O Inventory Logic é uma barra de programação que você pode automatizar e facilitar os seus trabalhos aqui no Inventor, criando facilidades, trabalhando de forma mais inteligente. E antes de mais nada, vamos fazer aqui na prática, né? Nada melhor do que a prática para nos mostrar como funciona. Vou criar aqui um arquivo standard só para nós podermos facilitar o nosso trabalho. E já vou criar aqui um cubo só para termos uma referência de trabalho. Criar ele a princípio sem dimensões, vou dar uma extrusão nele e tudo bem. Iniciando nossos trabalhos, vou criar aqui três parâmetros para nós, que seria a largura, o, o comprimento, tudo em maiúsculo, e a altura. Então nós temos aqui inicialmente uma largura de 200 milímetros, pegou um comprimento de 300 milímetros e uma altura de 10 milímetros. Agora o que nós temos que fazer é voltar aqui no nosso sketch e editar. Vamos voltar aqui, vou editar meu sketch, vou colocar aqui a cota, o parâmetro de comprimento. Para buscar os nossos parâmetros, precisamos criar a cota, vir aqui na setinha, list parameters e buscamos. Então aqui nós vamos buscar o parâmetro de largura. Então, temos comprimento e largura e vamos editar a nossa altura também. Deixa eu voltar aqui, no parâmetro de altura, ou eu posso simplesmente digitar aqui o parâmetro de acordo com o que eu fiz lá. Ah, William, mas aqui não tem nada de automatizado. Então, vamos lá. Agora que vem o tchan da parada. Vou criar aqui um outro texto. Agora vamos buscar um texto. Vamos supor que nós temos a definição dele. Então, definição. E vou colocar ele com múltiplos parâmetros. Ou seja, de acordo com algum tipo de parâmetro, nós mudamos. Então, aqui no caso, vamos colocar que nós temos os parâmetros, vamos basear pela largura. Então, nós temos a largura de 100, de 200 e de 300. Vamos colocar mais 5 aqui para termos valores variados. E agora, nós vamos aqui no nosso iLogic. Ou seja, para acessar o nosso iLogic, podemos ir aqui no Manage, Add Rule para criar uma nova regra, então vou criar uma regra de largura. Esse é o nome que nós estamos colocando. Você pode colocar o nome que você quiser. Demorou um pouquinho aqui para ele carregar, vamos ver. Pronto, está carregando. Essa é a nossa interface de parâmetros, ou seja, aqui nós temos as regras ao lado, tudo que nós podemos fazer. Aqui as linhas de comando e aqui onde nós podemos buscar as nossas expressões. Então, por exemplo, tudo que está utilizado no módulo, D0, D1, D3, D2, D3, e as regras de parâmetro do usuário, que nós criamos aqui, ó, o LA para a largura, o CO para o comprimento e o AL para a largura, e também o definição. Vocês já vão entender. Então, aqui nós vamos criar uma condição if then, ou seja, uma condição se. Aqui nós vamos colocar, na onde está my expression, nós vamos colocar a nossa expressão. Então eu quero que na definição, quando a definição for igual a 100, aqui nós vamos colocar as nossas regras. Então, temos aqui, então vou pegar aqui a nossa largura, o nosso comprimento e a nossa altura. Isso serve para projetos que têm as peças muito parecidas e que mudem de acordo, por exemplo, parametrizado. Isso aqui poderia ser feito para um tubo. Se o tubo ele fosse diâmetro 1 polegada, 2, 2,5, você poderia colocar para mudar o diâmetro externo e interno, por exemplo. Uma chapa você pode pegar e colocar aqui, ela tem 2 furos, 4 furos, de acordo com a sua condição. Vamos com calma, que logo nós vamos chegar lá. Então, de acordo aqui com as nossas informações, se a largura for igual a 100, então eu vou ter aqui a largura de 100, comprimento de 150 e a altura de 100. Pronto, eu já tenho criado uma regra aqui. Vamos salvar e vamos salvar e editar. Então,
Vejamos aqui, ele não aconteceu nada, precisamos vir aqui em cima e atualizar. Ou seja, nós já temos aqui ele atualizado com largura de 100, comprimento de 150. Mas, William, e se a largura ela for de 200 e não de 100? Então, nós vamos voltar aqui na nossa regra, vamos editar. Aqui nós vamos colocar uma outra regrinha. Então, nós temos aqui o if, que é a condição se, e vamos colocar a condição else. Ou seja, se for igual a 100, ele vai ficar de acordo com essas informações. Se ele não for igual a 100, vamos voltar aqui pegar a definição, vamos copiar para facilitar. Se ele não for igual a 100, ele pode ser igual a 200. Se ele for igual a 200, nós vamos fazer a mesma coisa. Podemos digitar aqui, LA igual a 200, comprimento igual a 250 e altura igual a 10, por exemplo. Então, estamos aqui, salvei, vamos salvar e editar. Ele continua igual e vejamos aqui, ele não mudou nada porque a minha definição ele está como 100. Então, vou subir aqui para 200 e ele já editou a nossa peça. Voltemos aqui ao módulo, temos aqui a nossa peça com 200 por 250 por 10 de altura. E isso nós vamos fazer para todos. Então, vou criar aqui as regras, vou fazer aqui uma edição rápida, só para chegarmos aqui no nosso ponto. E daqui a pouco nós vamos criar um formulário. Então, não saia. Vamos criar o nosso formulário para ficar mais fácil essa edição. Então, podemos copiar essas regras. Então, aqui eu vou copiar para o 300. Vou só voltar aqui para ficar bonitinho. Opa, conforme está lá em cima. Então, eu tenho aqui 300. O que podemos fazer também para facilitar quando é uma regra que ela é, por exemplo, nós estamos utilizando aqui o comprimento, ele é mais 50 milímetros a mais do que a largura, então nós podemos colocar que o comprimento ele é LA mais 50, daria na mesma, tá pessoal? Não tem problema. Então, copiemos aqui, vamos para 400, nós temos aqui 400, na condição de 400 a espessura já é de 15, e vamos colar aqui a de 500. Então, nós temos 500 e na de 500 a espessura de 20 milímetros. Então, criamos todas as nossas condições. Então, sempre que nós mudarmos aqui a nossa condição, a nossa definição, ele vai estar mudando a nossa peça. Então, com 500, já temos uma peça bem maior. Vamos agora aproveitar e criar um formulário. Formulário rápido, só para podermos editar e não precisarmos vir aqui na função sempre para editar. Então, vou só colocar aqui na definição, vou marcar aqui como uma peça-chave, dar um dono, e vamos criar um formulário. Formulário é a mesma coisa, eu vou clicar aqui com o botão direito, Add Form, e nós já temos aqui o nosso primeiro formulário criado. Simples assim, esse daqui é o nosso formulário, então nós vamos editar. Aqui nós vamos ter todas as funções, os parâmetros que nós marcamos como chave. No caso, nós só marcamos como chave o parâmetro de definição, por isso que somente ele aparece aqui. Também temos as regras e os web properties aqui, mas a princípio vamos criar só essa definição. Então eu vou editar o nosso nome aqui para definição de largura, o nome do nosso formulário, definição de largura. E aqui a largura selecionada. Então a nossa peça ela é definida de acordo com a largura. Então vamos criar aqui, dar um OK. Dando OK, simplesmente agora clicando com o botão esquerdo do mouse, nós vamos abrir o nosso formulário. Ele está aqui, você pode redimensionar clicando aqui. E a nossa seleção é feita de acordo com o que nós queremos aqui. E agora, sempre que nós editarmos o formulário, clicarmos aqui, nós vamos ter a nossa mudança de chapa de acordo com as informações que nós colocamos. Ah, mas e se, por exemplo, eu quero agora mudar, mudou o nosso padrão aqui na empresa e as dimensões são diferentes. Então, podemos editar a regra, fazer muito cuidado, porque isso daqui você automatiza o seu processo, só que tem que ser uma automação que funcione. Então, nesse caso, quando ela for de 100, ela vai ser uma largura mais 25, ela não vai ser mais 50,
Quando ela for de 200, ela vai ser uma largura mais 45. Por questão da empresa e somente por momento, por informações didáticas, tá bom, pessoal? Então, está salvo aqui minhas informações. Podemos voltar aqui no formulário e nós vamos editar sempre aqui a nossa peça. Então, ele vai estar sempre atualizando de acordo com o nosso formulário. Essa foi a nossa aula de introdução aos parâmetros do iLogic e nos vemos na próxima aula.